Vamos falar sobre 3 projetos arquitetônicos: Casa da Cascata, Conjunto Residencial Vila Isabel e sede da Fiesp. A Casa da Cascata foi produzida em 1935 e executada em 1939, considerada uma das casas mais famosas do mundo. Projetada por Frank Lloyd Wright, nasceu em Richland Center em 8 de junho de 1867 e morreu em Phoenix, 9 de abril de 1959. Foi um arquiteto, escritor e educador estadunidense. Voltando à Casa da Cascata, é uma residência localizada a 50 milhas a sudeste de Pittsburgh, situada sobre uma cascata em Bear Run, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A casa Falling Water oferece uma solução imaginativa para um problema americano perene, como o desfrutar de uma vida civilizada sem invadir o mundo natural. O tipo de estrutura da casa é aporticado de concreto, pilares e vigas que são observados formando quadros e placas. Ela também aproveita o declive do terreno e se assenta sobre as pedras que estão lá desde sempre. Diante da lareira é possível ver, aflorando do piso, uma das pedras originais do terreno. Wright preferiu não removê-la e, assim, ela passou a ser um elemento da casa. No interior, o pavimento do chão e as paredes são pedras. Para algumas partes do teto e das paredes, são elementos decorativos como a madeira nogueira. Os elementos horizontais, tais como terraços que se estendem sobre a cachoeira, foram feitos com concreto. Algumas paredes e outros elementos verticais que definem as áreas da casa foram cobertas com pedra nativa. O projeto de Wright para a Casa da Cascata reflete em seus desenhos uma forte inspiração do seu entorno natural, das rochas, das árvores, das corredeiras e da própria cascata. Na obra, predominam os terraços projetados logo acima da cascata, que permitem apreciar uma vista das montanhas e das árvores, e os muros de pedra que remetem às rochas do local e criam uma atmosfera protegida, quase de caverna. Neste projeto, Wright pode expressar o seu pensamento sobre a arquitetura orgânica definida por ele como sendo apropriado para o tempo, o lugar e o homem. O conjunto residencial de Vila Isabel tem um projeto datado de 1954 e foi de todos o que ficou mais longe da conclusão. O bloco residencial principal nem chegou a ser concluído. O responsável pelo projeto foi Francisco de Paulo Lemos Bolonha, que nasceu em Belém e morreu no Rio de Janeiro em 2006. Foi arquiteto e urbanista. O edifício foi pensado de uma maneira bem diferente, onde tem uma composição diferenciada, sendo bem estreito e comprido, com várias partes quebradas, dando um design único para o prédio, o que acaba fugindo um pouco do padrão da maioria dos edifícios, onde a implantação é reta no terreno. É um edifício bem aberto para receber a luz solar e o vento. O espaço do terreno seria bem aproveitado, dando espaço para a área verde. Isso valorizaria a edificação, deixando o prédio fechado, abafado e com pouca luz solar. Tendo em vista essa implantação, percebe-se que tem bastante contato com a área verde. O edifício possuiria, após sua conclusão, mais de 800 unidades habitacionais de 1 a 4 quartos, distribuídas em 4 tipos de blocos de edificação interligados, mas foi apenas concluída com 48 apartamentos. O conjunto contaria ainda com uma escola primária, um ginásio esportivo, um teatro, um cinema, um clube social e uma capela. O projeto de Vila Isabel, sem perspectiva de ser implantado na sua forma original por falta de recursos, a cada nova maquete perdia uma seção, até se transformar em um edifício lâmina. O alto custo e a complexidade desses empreendimentos inviabilizaram sua conclusão. O projeto do edifício sede das entidades representativas da indústria paulista, Fiesp, foi realizado no final dos anos 60, em 1969, para ser exato, e construído durante na década de 70, e foi inaugurado em 1979. Fica localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, projetado pelo escritório Rino Levi e Arquitetos Associados. Rino Levi nasceu em São Paulo, 31 de dezembro de 1901. Foi um arquiteto brasileiro representante da chamada Escola Paulista de Arquitetura Moderna. E foi recuperando uma boa parte da fachada por Mendes da Rocha, que nasceu em Vitória em 25 de outubro de 1928. Costuma dizer que foi criado vendo a engenhosidade do mundo. O edifício sede da Fiesp tem 16 andares e abriga também o Centro de Operações e Atividades do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Serviço Social da Indústria de São Paulo, SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de São Paulo, SENAI, Instituto Roberto Simonsen e a sede de diversos sindicatos filiados. O prédio da Fiesp tem altura de 92 metros. Mais próximo do que poderíamos entender como uma condição pós-moderna em arquitetura, justificada é pelo bloco de forma singular, uma pirâmide base retangular, massiva e fechado. Aproveitando o grande desnível existente entre a Avenida Paulista e a Alameda Santos, originalmente foram instalados 4 andares de garagem, reservatórios de água e parte técnica, além de um teatro, uma galeria de artes e uma biblioteca
pública, localizada em um pavimento meio nível abaixo da Avenida Paulista. Justamente por esse fato, uma grande praça aberta teoricamente pública foi criada no andar de Pilotes, sobre a laje da galeria e biblioteca, meio nível acima da Avenida Paulista. A mais recente intervenção do prédio é visível quando anoitece em São Paulo. A fachada transforma-se em plataforma eletrônica, formada pela instalação de 26.000 cloutes de LED, que permite a transmissão de até 4 bilhões e 300 de combinações de cores. A cobertura metálica que reveste o prédio é chamada de brise soleil, sendo feita de alumínio e concreto. O revestimento rendeu ao prédio um apelido carinhoso, ralador de queijo. O projeto atendia plenamente ao desafio de criar um prédio que unize características expressivas, capazes de transformá-lo em uma referência na paisagem da Avenida Paulista.